Que estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que se deleitam em temer o teu nome. E faze prosperar hoje o teu servo. Dá-lhe graça perante este homem. Era eu então copeiro do rei. Sucedeu, pois, no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, quando o vinho estava posto diante dele, que eu apanhei o vinho e o dei ao rei. Ora, eu nunca estivera triste na sua presença. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto, visto que não estás doente? Não é isto senão tristeza de coração. Então tive medo sobremaneira e disse ao rei: vive o rei para sempre. Como não há de estar triste o meu semblante, estando a cidade, o lugar dos sepulcros dos meus pais, assolada, e tendo sido consumidas as suas portas pelo fogo? Então o rei me perguntou: que me pedes agora? Orei, pois, ao Deus do céu e disse ao rei: se for do agrado do rei, e se o teu servo tiver achado graça diante de ti, peço-te que me envies a ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha sentada junto a ele, me disse: quanto durará a tua viagem e quando voltarás? E aprouve ao rei enviar-me, apontando-lhe eu certo prazo. Diga amém. Agora diga comigo assim: Senhor, usa-me naquilo que o Senhor quiser. Amém. Pode sentar, meu querido, minha irmã, meu irmão. Nós estamos numa sequência de mensagens, não é uma série. Há 15 anos, esse é o 16º ano, nós fazemos aqui todos os anos a campanha dos 12 cestos, orando cada terça-feira por um mês do ano, cada mês do ano, consagrando ao Senhor. Normalmente, nesses 16 anos, eu ministro uma série de mensagens. Porém, ano passado, nós fizemos aqui um projeto de oração. Eu fiz com alguns irmãos que se inscreveram. 52 dias para mudar a sua vida. E aí, o Espírito Santo trouxe ao meu coração transformar isto numa sequência de mensagens para provocar você. Eu confesso que eu lamento perceber que a maioria dos irmãos ouve a pregação no culto e depois não a ouve novamente.
Seria muito importante ouvir novamente, assimilar, compreender o que o Senhor está falando e direcionando acerca. Mas nós vamos ficar 52 semanas este ano no livro de Neemias, toda terça-feira. Eu estou destacando traços da liderança, traços do caráter de Neemias, que lhe permitiu reconstruir as muralhas de Jerusalém em 52 dias. Muralhas estas que havia sido derribadas há mais de 100 anos, como eu já disse aqui. E penso que se nós colocarmos em prática, em exercício, em desenvolvimento, cada uma das características ou traços da liderança de Neemias, colocar como algo da nossa natureza, personalidade, comportamento, a nossa vida será radical e poderosamente mudada ao longo deste ano. Tudo bem, alguém já me perguntou, mas pastor, 52 semanas para mudar de vida não é muito tempo, não? Existem coisas que Deus quer mudar em nós, que Ele não vai fazer essa mudança da noite para o dia. Não porque Ele não pode, porque a gente não aguenta. Tem coisas que vão ser mudadas num abrir e fechar de olhos, num lapso. Algumas exigem de nós um treinamento, uma preparação. O fato é que eu desejo que a nossa vida seja transformada. Pergunta à pessoa que está do seu lado. Pergunta: você exerce influência? Deixa eu ver o horário. Como você exerce influência? Em que ambiente? Em que nível? O quinto bloco desta construção é influência. E se porventura você estiver anotando, escreva aí embaixo: Neemias usava a sua influência em favor do seu povo. Neemias usava a sua influência em favor do seu povo. Eu tenho mostrado para os irmãos nas últimas 5 semanas que Neemias é um modelo bíblico de liderança, um estadista excepcional, com uma incrível capacidade de organizar, gerenciar e apresentar resultados com planejamento e uma visão estratégica extraordinária. Neemias era copeiro do rei mais poderoso do mundo de então. Já disse, era uma função perigosa, arriscada,
Entretanto, uma função muito honrosa, porque ele tinha acesso direto ao rei. E nesse caso o texto diz que também ele tinha acesso à rainha. E Neemias exercia uma função também muito lucrativa. Era bem pago, até pelo risco, pela proximidade do rei, pelo nível de confiança. Não raramente o copeiro se tornava, inclusive, confidente do rei. O rei confidenciava com o copeiro coisas das suas particularidades e do seu reino. Já disse aos irmãos, Jerusalém estava destruída desde o cativeiro, 586 a.C. A invasão foi em 596, 598, a destruição de Jerusalém em 586, 587 a.C. Nós já estamos aqui no ano por volta de 485, 480 antes de Cristo. Portanto, 100 anos se passaram. Neemias recebe informações. As paradas aqui é para organizar as ideias, as datas às vezes fazem um amaranhado de informações aqui e dá curto-circuito. Neemias recebe informações de que Jerusalém está abandonada. Os que habitam em Jerusalém estão em condição de opróbrio, de miséria, em situações complicadas. Ele chora, ora e jejua. Até que Neemias comparece diante do rei. E como nós lemos, o rei pergunta para ele: por que o seu semblante está abatido, se você não está doente? Teu semblante está decaído, você está enfermo? E Neemias então diz para o rei: como estaria alegre o meu coração se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais está em abandono e destruída? O rei pergunta a Neemias: o que você quer? Qual é o seu desejo? E Neemias compartilha com o rei o que está no seu coração, em favor do seu povo, e é isso que nós vamos pensar agora à noite. De uns anos para cá, se tornou comum uma expressão chamada de influencer. Na verdade, se tornou uma profissão muitíssimo rentável. O influencer é aquele que influencia pessoas através da sua produção de conteúdo, seu estilo de vida, sua maneira de falar, de se portar. Em alguns ambientes eles são chamados de creators ou criadores, porque eles criam ideias, expressões, até mesmo forma de se vestir. Quando nós folheamos a Bíblia Sagrada, nós aprendemos que é um plano de Deus que a igreja seja influenciadora. Não é por acaso que Jesus diz: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Mateus 5, 13 e 14. O apóstolo Paulo diz que nós resplandecemos, Colossenses 2, como luzeiros no mundo, no meio de uma geração corrompida e perversa. Isto é
influenciar. E Neemias decide exercer a sua influência para um propósito mais amplo. Ele decide exercer a sua influência para um propósito maior. E é interessante que ele exerce esta influência não de maneira desprogramada. Ele tem uma visão. Se você estiver anotando, anota. Pelo menos 3 características destacam a influência de Neemias. A primeira delas é o propósito. Neemias não influencia para estabelecer modelo, para ser lembrado, para virar destaque. Ele influencia com um propósito. E aí vai uma pergunta: qual é o teu propósito de vida? O que você tem feito para que este propósito seja alcançado? Porque aquele que vive sem propósito não sabe para onde está indo. Qual é o seu propósito? Qual é o seu projeto? Somos todos iguais. O que nos diferencia um do outro é o propósito. Eu já disse para os irmãos aqui que eu recebi uma certa feita a ligação de um pregador muito famoso no Brasil, e ele estava em conflito, uma crise pessoal, porque ele perguntou para mim: você já se flagrou em crise de comparação? E eu disse para ele: me explica. Ele disse: eu estou me comparando com os outros pregadores. E na época, quem usava Instagram, o Instagram permitia você ver quantas curtidas o perfil do outro teve, quantas visualizações, essa coisa toda. Então ele disse: eu estou olhando para os perfis dos outros pregadores e vejo quem tem mais curtida do que eu, quem tem mais comentários, quem tem mais visualizações. E os pregadores do Brasil têm uma prática que eles pegam a agenda do mês inteiro e colocam lá de 1º a 31, todo dia tem viagem. Aí ele fez assim: eu estou comparando a quantidade de agenda que eu tenho com a agenda de fulano, de fulano, de fulano, e o tamanho dos eventos, se os eventos que eu prego são tão grandes quanto os eventos que eles pregam, e eu vou entrar em depressão. Eu disse: vai. Se ficar nessa, vai. Aí ele pergunta: o que eu faço? Eu disse a ele: descobre o teu propósito. Quando você descobre o teu propósito, você não se importa se alguém está na frente ou se está atrás, se está mais em cima, se está mais embaixo. Não é da sua conta a situação do outro, você está focado no seu propósito. Porque ainda que você chegue na frente, se você não cumprir o teu propósito, você chegou, mas chegou frustrado. A liderança de Neemias estava direcionada por um propósito, porque a unidade de propósito estabelece a unidade de visão. E é a unidade da visão que constrói a lealdade ao propósito. Então, a primeira característica desta influência de Neemias é o propósito. E eu preciso perguntar de novo: qual é o teu propósito de vida? E preciso até ser meio chato e radical: não vá a lugares que não façam parte do seu propósito. Não cultive relacionamentos que não façam parte do seu propósito.
Segunda característica da influência de Neemias é a humildade. Neemias influencia, mas não se arroga. Eu já disse aos irmãos aqui em outra ocasião que a humildade é a virtude que mais nos assemelha a Cristo. Ao ponto que o orgulho é o sentimento humano que nos torna mais parecidos com o diabo. A humildade é a virtude que mais nos assemelha a Cristo, ao ponto que o orgulho é o sentimento humano que mais nos torna parecidos com o diabo. Neemias exerce uma grande influência, mas é incrível, você vai observar o livro inteiro, a expressão e os traços de humildade deste homem. Ele admite quando erra, ele retrocede, ele volta atrás. Quando houve uma crise, por exemplo, no capítulo 5, porque os judeus ricos estavam emprestando dinheiro a juros aos judeus pobres, e quando os judeus pobres não podiam pagar, eles iam lá e tomavam os bens dos seus próprios irmãos, e eles vieram se queixar com Neemias. Neemias não apenas apresentou uma solução, mas disse: eu também farei assim como estou vos orientando a fazer. Então, ele demonstra um perfil de humildade na sua influência. E terceira característica da influência de Neemias é a estratégia. O livro inteiro, e eu vou falar sobre isso, é um dos pilares dessa reconstrução. Neemias é um homem estrategista, ele não faz nada de maneira aleatória, ele não faz nada de maneira ocasional. Toda a ação de Neemias parte de um princípio de construção estratégica para alcançar o seu propósito na reconstrução. Então a sua influência tinha propósito, tinha humildade e era estratégica. Agora, deixa eu compartilhar com você, dentro do texto que nós lemos, algumas verdades sobre a influência que Neemias exerceu, e eu serei objetivo, para que o nosso coração saia daqui decidido a influenciar na igreja, na empresa, na família, nos negócios, onde você estiver. Você foi chamado para influenciar, afinal de contas você é sal, você é luz, você é a igreja do Senhor Jesus Cristo na terra. Então, vamos aprender primeiro. Neemias usou a sua posição, não para si, mas em favor dos outros. Ele poderia ter pedido ao rei terras, certamente ele as tinha. Neemias poderia ter pedido ao rei ouro, posição. Mas o capítulo 1, versículo 1 a 3 mostra, ele está em Suzã, a capital do império, quando chega um dos seus irmãos, e ele pergunta: como está Jerusalém? E quando o seu irmão responde, ele ora, e chora, e jejua. E quando vai conversar com Deus no capítulo 1, versículo 11, ele ora pelo povo.
E quando vai conversar com o rei no capítulo 2, versículo 1 a 6, que nós acabamos de ler, ele pede ao rei permissão para ir ajudar a reconstruir a cidade dos seus pais. Ele não morava lá. Ele certamente não tinha projetos de construir sua vida em Jerusalém. Mas Neemias é o tipo de líder que não se aquieta porque ele está bem, sendo que os seus irmãos estão em má situação. Então a posição que o Senhor lhe colocou é usada não para benefício próprio, mas para beneficiar o seu povo. Aí vai uma pergunta que vale a pena refletir: onde Deus te tem colocado? Qual posição o Senhor te deu? Pondera, onde Deus colocou você? Olha de onde você veio, quem Deus te permitiu se tornar. Humanamente falando, quais seriam as chances de chegar onde você chegou e você poderia ter extraviado, como tantos outros, talvez até do teu contexto, se extraviaram, e Deus te colocou em posição elevada, em posição de honra, em posição de reconhecimento, em posição de destaque. A pergunta agora é: o que você tem feito nessa posição em favor de outrem? De que modo tu tens usado a tua posição para abençoar outra pessoa? Ele era copeiro do rei, era um cargo, eu já disse, de extrema confiança e lucratividade, mas o seu coração não ficou preso ao palácio em Suzã, o seu coração estava no templo em Jerusalém. Onde está seu coração? Um dia, Tiago escreveu assim, 4:3: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Uma pergunta básica: o que é pedir mal? Apareceu para mim uma certa feita, pode rir se quiser, um curso de oração. E a frase de chamamento do curso era: como fazer uma oração que Deus não terá coragem de dizer não. Um curso. E o versículo base era esse: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Então nós vamos ensinar você a pedir de forma que Deus não consiga te dizer não. João diz na primeira epístola, capítulo 5, versículo 14 assim: sabemos que tudo quanto lhe pedirmos, Ele nos concederá segundo a sua vontade. Então, quer pedir qualquer coisa que Deus não vai te dizer não? Peça aquilo que está na sua vontade. Só que o pedir mal de Tiago 4:3 não está na estrutura da oração, está no propósito do coração. O próprio texto responde: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes com os vossos próprios deleites. Na teologia de Tiago, pedir mal é pedir aquilo que só serve para o seu prazer.
não vai beneficiar a ninguém mais. Quantos homens, vamos falar de política, quantos políticos postos em cargos, funções, recebem títulos, nome e poder para trabalhar em função de pessoas e acabam se esquecendo e lembram-se apenas de si mesmos. Então, no exercício da sua influência, Neemias se importa com os seus irmãos, seu cargo, sua empresa, seu status social, suas finanças, sua influência digital, seu ministério. Contribui com mais alguém? Ou você é um biguista, só pensa em si mesmo? Precisamos pensar em influência, não para sermos reconhecidos na calçada, mas para sermos úteis na vida de alguém mais. Segunda lição que Neemias nos ensina sobre influência é que ele se importou antes de se promover. Quanta gente que quer influência para a autopromoção. Neemias demonstra que o outro importa. Ou seja, importância e valorização do outro antes de qualquer autopromoção. Gente, a gente vive um jogo de vaidades tão violento. E esse jogo de vaidades está na empresa, na igreja, na família. É cada um pensando naquilo que é bom para si. Viramos bonecos de vitrine. Queremos ser reconhecidos, aplaudidos e valorizados o tempo inteiro. Mas Neemias, capítulo 1, versículo 4, ele diz: ouvindo eu essas palavras, sentei-me, chorei e lamentei por alguns dias e continuei a jejuar perante o Deus dos céus. Neemias poderia ter feito do ouvido mercador, ouviu a notícia, descartou, porque a realidade dele era outra. Mas ele senta e chora, ele se importa. Você se importa? Ou a dor alheia não te incomoda mais? Ou o sofrimento alheio não te importuna mais? O primeiro bloco da nossa construção, nesta sequência de mensagens, foi empatia, que é exatamente a habilidade de se importar de tal modo que você se coloca no lugar do outro para perceber a situação na perspectiva dele. Quantas vezes nós não nos importamos nem com quem está perto? Eu atendi um casal, acredite, de pastores de uma determinada igreja uns meses atrás, em crise, a caminho da separação. E a frase dela: pastor, quantas vezes na madrugada eu entro em prantos, chorando desesperadamente. Ele olha para mim e faz assim: está chorando?
Se eu não estou bem, e ele faz, vai orar que Deus resolve tudo. Não importa. Caminhar com pessoas que não importam ou não se importam é no mínimo pesado demais, porque você tem que carregar o teu peso e o próprio, que é outro peso. E aí, quando além da vida, o companheiro ou a companheira da vida se torna peso, a viagem fica muito cansativa, porque simplesmente não se importa. A dor alheia te inquieta, o sofrimento do próximo te importuna. Tem alguém aí ou eu estou só? De vez em quando faz assim, amém, para eu saber que você está aí. Eu sei que a ministração está chamando a reflexão. Existem dois tipos de pessoas no mundo quando a questão é de emoção. Existem os emocionalmente frios. Emocionalmente frios ou frias são aquelas pessoas que não estão nem aí para nada. Elas aprenderam a fingir que não estão vendo a tragédia do outro lado da calçada. A dor é sua, Deus abençoe, vida que segue. E existem aqueles que são hipersensíveis. O hipersensível é uma esponja. Ele assimila de tal maneira o sofrimento do mundo que ele vira um poço de espinhos. Tudo dói. Esses dois extremos são muito perigosos. Nós precisamos desenvolver a habilidade do equilíbrio emocional, porque equilíbrio emocional é o ponto mais alto da maturidade nas emoções. Você se importa, mas não entra em depressão por causa da dor do outro, porque se você entrar em depressão por causa da dor do outro, você perde a capacidade de ajudá-lo. Neemias influencia, mas ele se importa. Para Neemias, o que conta não é como ele vai se promover na situação, é como ele vai ajudar a resolver a situação. Queremos mudança, mas não nos importamos. Vi uma frase essa semana que a maioria das pessoas querem te ver bem. Quase nenhuma delas suportaria te ver melhor do que elas. Deixa eu te dar um exemplo, e isso é muito comum na igreja. Vocês estão aí? Então tá. Isso é muito comum na igreja. Você está passando luta, você está num perrengue do cão. Aí o irmão chega, estou orando por você, varoa. Deus me despertou para jejuar por você. Olha, Deus me chamou para ir ao monte orar por você. E não duvide não, está orando mesmo. Deus levantou o cara para orar por você na tua luta. Aí quando você vence, e você fica bem, e você chega na igreja feliz da vida, e você canta, e celebra, ele chega, e aí venceu? Venci, meu irmão, muito obrigado pela oração, Deus te abençoe. Olha, eu estou navegando em rios de bênçãos. Ele fecha a cara e não te dá mais a paz do Senhor. É muito comum. Já vivi isso N vezes. Por quê? Porque existem pessoas que são parasitas. É a tua dor que as alimenta.
A espiritualidade delas depende do teu sofrimento, são carpideiras. As carpideiras eram profissionais do choro, pagas para chorar o luto de outras famílias. Lá vai uma dica: fuja, caia fora de gente que precisa do teu sofrimento para ficar feliz. Se importa. A influência de Neemias não vem pela autopromoção, vem pela valorização do outro. Terceiro, acho que eu não termino hoje, mas vamos construir, vamos exercer influência. Neemias levou o problema a Deus antes de levar ao rei. Pergunta para o seu vizinho assim: com quem você conversa primeiro? Com quem você conversa primeiro? Antes de falar com o rei, ele ficou um período, estudiosos falam de algo em torno de 4 meses, de oração e jejum, por Jerusalém e pelo seu povo. Qual é o nosso problema? O nosso problema é que falar com alguém é mais fácil do que falar com Deus. Por quê? Porque nós lidamos com pessoas visíveis e palpáveis, não desenvolvemos o hábito de falar com aquele que não é visível, não é palpável, mas é sensível e é real e tem o poder de resolver o problema. Entenda uma coisa: os homens são apenas instrumentos de Deus. Não importa o que eles fizeram por você e para te ajudar, abriram uma porta, assinaram um documento, te deram um suporte, liberaram uma ajuda, eles são apenas instrumentos de Deus. Então entenda, ore antes de agir. Ele conversa com Deus. Neemias não usa a sua influência sem antes buscar direção. Deus sabe o melhor caminho. Crentes de verdade não usam as suas conexões sem direção divina. Crentes de verdade não confiam nas suas conexões, confiam em Deus. Conexões são vias que o próprio Deus constrói para que o teu propósito seja cumprido. A igreja da nossa geração desaprendeu a orar. Antes de falar com pessoas, com quem você fala primeiro? Com quem você passa mais tempo? Com Deus ou no celular contando os seus problemas? Segundo o livro de Samuel, capítulo 5, a Bíblia diz: quando Davi foi ungido rei sobre Israel pela 3ª vez, está escrito assim: subiram os filisteus para prendê-lo. Aí diz assim a Bíblia: Davi desceu à fortaleza e orou. Davi era um homem de guerra, gente.
Davi estava acostumado a dar peteleco em filisteu desde os 14, 15 anos de idade. No dia que Golias atravessou no caminho dele, filisteu se tornou rotina na vida de Davi. E é interessante, você não encontra na Bíblia Davi nunca fugindo de filisteu. Agora que é rei, agora que ele tem todo o exército sob seu comando, para que perguntar para Deus? Agora eu tenho todo mundo. Filisteu que se vire. Mas Davi desce à fortaleza. Diga comigo, desce. Repete, desce. Sabe por que a ênfase? Porque a fortaleza dos reis nunca era para baixo, era para cima, eram nas torres, eram nos baluartes. Mas a fortaleza de Davi, sugerem estudiosos, era na caverna de Adulão. Ele desce e vai conversar com Deus, e ele pergunta para o Senhor: devo eu ir contra os filisteus? E o Senhor disse: vai. Aí Davi pergunta: e o Senhor vai me dar vitória contra os filisteus? E o Senhor disse: eu entregarei os filisteus nas tuas mãos. E Davi foi à guerra e venceu a peleja, e os filisteus que sobreviveram à guerra foram embora. A Bíblia diz que 1 ano depois, os filisteus se reuniram todos. No primeiro texto a Bíblia diz que os filisteus subiram, mas não diz que foram todos. Na segunda vez subiram todos. Na primeira vez o texto diz que subiram para prendê-lo. Na segunda vez diz que subiram para matá-lo. Na primeira vez diz que Davi desceu a fortaleza e orou. Na segunda vez diz que Davi desceu a fortaleza e chorou. A postura de Davi acompanha a gravidade do problema. E ele vai orar e conversar com Deus. E agora, na segunda vez, ele pergunta para Deus: devo eu ir contra os filisteus? E o Senhor disse: não. Que estranho. Não, não. E o que eu faço? Foge, se esconde, vai para detrás da floresta dos balsameiros. E Davi foge. Eu imagino os homens dizendo assim: será que Davi ficou frouxo? Depois que é rei, correndo de filisteu. Davi não corria de filisteu nem quando era menino. E agora fugiu. Deixe que digam o que quiserem, faça o que Deus mandou fazer. Quando Davi está lá escondido, o Senhor diz assim: Davi, presta atenção na copa das árvores. Como assim, Senhor? Sim, eu vou mover a copa das árvores, Davi. E quando elas sacudirem em ritmo de marcha de exército, sai a peleja, porque eu já fui na tua frente. Aleluia! Glória a Deus. Busca a direção divina. Deus tem uma palavra para o seu coração. Não estou falando de consultar profeta não, tá, vaso? Ir para a porta dos outros ouvir profecia, revelação, vai não. Me lembro que eu estava uma vez, eu acho que em Várzea do Poço, onde eu morava, e uma irmã ligou da casa do meu pai em Olindina. Não, já morava em Feira de Santana. E ela estava em Olindina, na casa do meu pai. E ela disse: Deus me deu uma palavra para lhe entregar. Eu disse: muito bem, minha irmã, pode falar no telefone. E ela disse: não, o senhor tem que vir aqui. Eu falei: espera aí.
Deus mandou quem entregar a mensagem? Eu. Então é a senhora que vem, não sou eu que vou, não. Eu não vou atrás de Deus lhe usar para falar comigo, não. Ela fez, e o preço? Eu disse, a senhora paga se não cumprir a sua missão. Porque Deus não dá missão para quem não pretende cumpri-la. Vou não. Então entende uma coisa, você precisa ouvir o Senhor. Se Deus quiser usar alguém para falar contigo, Ele pode estar falando com você agora, através dessa palavra que eu estou te entregando. Isso é um detalhe muito importante. Ele pode falar com você através da tua mulher, do teu marido, do teu filho, da tua filha, do teu neto. E se Deus quiser usar alguém para falar contigo em caráter de profecia, Ele levará esse alguém ao teu encontro. Mas não sai por aí buscando profecia. Para no teu lugar, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu Pai em secreto, e Ele que te vê em secreto te recompensará publicamente. Não é que eu sou contra a profecia, não. Eu sou contra o clientelismo. Esse pentecostalismo de banana de fim de feira. Então, ele exerce a sua influência buscando direção de Deus. Vou agilizar para concluir. Em quarto lugar, a influência de Neemias. Característica dela, ele assumiu responsabilidade, não atribuiu culpa. Note que quando ele ora, no versículo 6 e no versículo 7, ele diz assim: estejam atentos os teus ouvidos e abertos os teus olhos, para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje te faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, confessando eu os pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Sim, eu e a minha casa e a casa de meu pai também pecamos. Maior erro que você comete diante de uma tragédia de vida pessoal, em vez de assumir responsabilidade, atribuir culpa ao outro. Adão comeu do fruto que eu te disse para não comer, Adão. Eu? Não, pessoal, peraí. A mulher que o Senhor me deu trouxe o fruto e eu comi. Irmão, um dos primeiros sinais de ausência de arrependimento é a transferência de responsabilidade. Neemias diz: nós pecamos. Ele não diz eles pecaram. Isaías diz: sou um homem de lábios impuros. Jesus diz: perdoa-lhes. Jesus se coloca na condição de sacerdote para aqueles que, em vez de transferirem culpa, assumem responsabilidade. Não há reconstrução na sua vida se você viver a vida atribuindo aos outros as responsabilidades pelo que deu errado. Assuma seu papel. Influência madura é marcada de consciência coletiva. Você sabe a sua parte no processo.
você sabe o que fazer. O Espírito de Deus quer mudar a nossa vida, mas nós precisamos reconhecer onde estamos deficitários, falhando. Assuma a responsabilidade. Essa semana, ontem, eu vi um vídeo muito forte, por sinal. Um pai largou um carro em algum lugar, provavelmente funcionando, com os 2 filhos dentro. Vocês viram esse vídeo? E o menino mexeu no bendito do carro e o carro desceu. E o menino pulou do carro para tentar segurar, tadinho. Ele devia ter uns 7, 8 anos. Quantos anos Gabriel tem? Mais ou menos isso, 7, 8 anos. E ele corre tentando segurar o carro, porque o irmão dele está dentro. Aí o outro irmão pula do carro também. Pula e para. E aí quando ele vê que não consegue segurar, aí passa o pai desesperado: sai do carro, sai do carro. E o carro despenca na ribanceira aí quando o carro cai, o pai faz assim: quem mexeu? O menino diz assim: fui eu, pai. Aí o pai ajoelha e abraça os 2 meninos e aconchega ao peito, porque o prejuízo aconteceu, mas se eles não tivessem conseguido sair do carro, não seria prejuízo, seria tragédia. E foi lindo a postura do menino: fui eu, pai. Assuma a responsabilidade. Não atribua culpa. A mudança começa com esta consciência. Quinto lugar, Neemias, na sua influência, não teve medo de se expor. Ele teve coragem de pedir ajuda. Tem gente na igreja, tem gente me ouvindo agora, aqui ou online. Tem gente que vai ouvir essa pregação depois, morrendo, por causa da incapacidade de pedir ajuda. É tão orgulhoso que acha que pode vencer sozinho. Eu me deparei um dia com um cidadão numa das ruas de Feira de Santana, e ele bateu no vidro do meu carro para pedir esmola. Quando eu baixei o vidro, ele tomou um susto tremendo, porque ele não imaginou que seria o pastor. Eu conheço toda a família dele, e eu sei que ele não precisa disto. Aí eu baixei o vidro, ele tomou um susto: nada não, pastor, rapaz, o senhor está bem? Eu disse: estou bem. Do que você precisa? Não, nada não. Eu perguntei: sua mãe sabe que você está aqui? Não, senhor. Seu irmão sabe que você está aqui? Seu outro irmão sabe? Fui falando os nomes. Seu cunhado sabe que você está aqui? Meu irmão, por que você não pede ajuda a eles? Porque eu vou vencer sem precisar de ninguém. Eu desliguei o carro e desci, e falei com ele: deixa eu te dizer uma coisa, ninguém vence sem precisar de ninguém. Neemias pediu ajuda. Inclusive, ele estava se expondo, porque ele vai ao rei fazer um pedido acerca de um povo cativo, de uma cidade destruída pela guerra, cujo comando era do rei. Mas ele se expõe, presta atenção: se você quiser mudar realidades, saia da zona de conforto e entre na zona de confronto.
não sofra só, não padeça sozinho. Se a igreja não é corpo, ela não cumpre o seu papel. Peça ajuda. Pastor, e se não me compreenderem? Quem não lhe compreender na sua batalha também está precisando de ajuda. Jesus aceitou Simão o Cirineu lhe ajudando a levar a cruz. Bartimeu grita por ajuda, e quando alguém lhe diz cala a boca, ele grita mais alto. Você já leu a história de Rispa na Bíblia? Fui solicitado prefaciar um livro de um pastor de São Paulo trabalhando Rispa, protegendo a minha herança. Davi, é uma longa história, eu não vou detalhá-la, mas Davi manda executar 7 filhos de Saul, por causa de uma maldição que vem sobre Israel, por quando Saul quebrou a aliança que Josué fez com os gibeonitas. Entre os filhos de Saul mortos estão 3 filhos de Rispa. E a Bíblia diz que Davi mandou executá-los e não autorizou que eles fossem sepultados. E Rispa ficou no lajedo, no local onde os meninos foram executados, afugentando abutres, afugentando aves de rapina, para que não fossem devorados. O inverno passou e Rispa não saiu de lá. Davi foi para a guerra e Rispa permaneceu lá. A contagem fala de 10 meses. Rispa guardando o cadáver dos seus filhos. Ela não podia tirar de lá porque era um ultraje, o rei poderia sentenciá-la também, mas ela está lá se arriscando, abrindo mão do conforto, abrindo mão de toda a tranquilidade, para proteger o corpo dos seus filhos. Não há mudança sem disposição de ir além do seu próprio limite. Quando o rei soube, alguém mandou avisar a Davi no palácio. O rei se levanta e vem averiguar, e autoriza Rispa a sepultar os seus filhos com honra de filhos de rei. Até que ponto você está disposto a ir? Qual é a área que você não aceita que Deus mude de jeito nenhum? Qual é o nível do sacrifício que você está disposto a fazer? Aprendemos a ser crentes confortáveis. Não aceitamos os desafios da vida espiritual. Exerça a sua influência pedindo ajuda. Dá um toque de leve na pessoa do seu lado e diz para ele assim: pode contar comigo. Mas 2 coisas e a gente encerra. Neemias não só pediu permissão, ele pediu recursos. No capítulo 2, versículo 7 e versículo 8, ele diz ao rei: disse ainda eu ao rei, se for do agrado do rei, deem-se-me cartas para os governadores da além do rio,
para que me permitam passar até que eu chegue a Judá. Como também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, a fim de que me dê madeira para as vigas das portas do castelo que pertence à casa, e para o muro da cidade, e para a casa que eu houver de ocupar. E o rei mas deu graças à mão benéfica de Deus sobre mim. Neemias sabe que não dá para fazer o que ele está indo executar sem recursos. A obra de Deus não é realizada apenas pela fé, ela é realizada com recursos. E Neemias sabe disso e pediu. Ele pede cartas de autorização, ele pede madeira, ele pede proteção. Por quê? Porque fé não é improviso, fé é planejamento. Irmão, olha para vocês assim, tenha fé, irmão, Deus vai mandar. Lê Tiago. Raramente você ouve alguém pregando a epístola de Tiago. E quando você ouve alguém pregando Tiago, são 2 ou 3 versículos. Quem quiser sabedoria, peça a Deus, que a todos dá. Outro versículo que se prega de Tiago: a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Vou dizer mais um: está alguém entre vós triste? Ore. Está alguém entre vós alegre? Cante. São os 3 versículos que você vai ouvir alguém pregando em Tiago. Mas no capítulo 2, eu tenho a sensação que Tiago pegou um taco de beisebol, colocou de molho dentro de um balde de água, deixou passar a noite, e no outro dia ele veio sentando em quem entrou na frente, porque ele diz assim: o hipócrita, quando chega um doutor entre vocês, vocês honram, e quando chega um anônimo, vocês desprezam. Se um rico vem a vós, vocês colocam em cadeira de destaque, mas se um pobre vos visita, vocês não dão atenção. O necessitado te procura e você diz: Deus te abençoe, estando em teu poder ajudá-lo. Aí Tiago diz assim: ô hipócrita, mostra-me a tua fé e eu te mostrarei as minhas obras. Piedade sem disposição de recursos é hipocrisia. Faraó chamou Moisés e disse: eu deixo o povo ir adorar a Deus, porém ficam aqui os teus rebanhos, o teu gado e os teus recursos, porque adoração sem recurso é adoração vazia. Quando Deus se chama para adorar, Ele se apropria daquilo que é teu. Ele não quer apenas o seu coração, mas tudo aquilo que pertence a você precisa ser inclinado no altar de Deus. E muitas vezes nós passamos perrengues por causa do nosso coração indisposto de servir. Um dia Deus disse para Judá assim: vocês plantaram e não colheram. E o que colheram foi como posto num saco furado. Pediram a chuva e eu não mandei. Vocês comem e não saciam a fome. Querem saber por quê? Porque enquanto vocês habitam em vossas casas forradas, a minha casa está em abandono. Aí o Senhor diz assim: ide, subi ao monte, trazei madeira, edificai a minha casa, eu me alegrarei, e nela eu serei glorificado, e eu derramarei sobre vós. Aí ele começa a fazer promessas de bênçãos. É preciso entender isto. A influência é você saber que ela serve para buscar recursos em função
do projeto, em função do propósito. Agora diga assim, pastor Josué. Não fala, você não está dormindo ainda? Pastor Josué, termina. Eu vou terminar. Eu vou terminar te dizendo que Neemias, na sua influência, ou ele usou a sua influência não apenas para reconstruir muros, ele usou a sua influência para reconstruir pessoas. Eu preciso mexer na ferida. Quanta gente ferida dentro da igreja, foi ferida na igreja, ferida pela igreja. Quantas vezes nós tornamos a denominação mais importante do que Cristo? Quantos cultos que tem tudo, pastor famoso, banda boa, orquestra perfeita, templo suntuoso, mas não tem a presença de Jesus, ele foi embora. Por quê? Porque o que atrai Jesus a este culto não é a música. O que atrai Jesus a este culto não é a estrutura. O que atrai Jesus a este culto não é a inteligência do orador. O que atrai Jesus a este culto são corações adoradores. Neemias mexe com a estrutura emocional dos judeus. Ele consegue arregimentar os judeus. Ele consegue envolver as famílias de Jerusalém. A reconstrução não foi apenas estrutural, foi emocional, foi social, foi espiritual. Tem gente que pensa que falar com autoridade e em nome de Deus é massacrar o ouvinte, é ferir o pecador, é terminar de sangrar quem já está morrendo. E a palavra de Deus, ainda que ela confronte, ela conforta. Ainda que ela corrija, ela alinha. Ainda que ela repreenda, ela orienta. Neemias entende que não adianta reconstruir muralhas sem reconstruir pessoas. Para de pisar pessoas, de julgar pessoas, de machucar pessoas. Deus não lhe deu voz para isso. Se Deus te deu influência, Ele quer usar a tua voz para alcançar vidas, para a honra e a glória do seu nome. Influência não é a capacidade de se autopromover. Influência não é o poder de se superar em relação ao próximo. Influência é a capacidade de representar Cristo para pessoas. Levante o caído, console o aflito, faça curativo em quem sangra, abrace o pecador. Caso contrário, é mera religião. A igreja se tornou um centro dogmático e ritualístico. Desde que os dogmas sejam cumpridos e os ritos sejam realizados, está de bom tamanho. Mas a questão é: Cristo morreu
para salvar pecadores. Vou encerrar com um testemunho. Há um pastor na Colômbia. Ele é brasileiro, mora na Colômbia há mais de 40 anos. Ele é o diretor de um dos maiores ministérios da América Latina. É um dos homens mais influentes do país. Ele é tão influente que os colombianos, quando se saúdam, apertam a mão e dão um tapinha do lado do outro e falam: saudaciones a la Satírio. Uma saudação conforme o senhor Satírio, pastor José Satírio. Ele tem uma influência violenta no país. Quando eu estive pregando na província de Antioquia, na Colômbia, ele estava, e uma senadora da república recebeu uma palavra e disse: nós do governo colombiano reconhecemos que o enfraquecimento do narcotráfico na Colômbia se deve ao ministério do apóstolo Satírio. Ela o chamou de apóstolo. Mas antes de ir para a Colômbia, pastor Satírio teve visão com um país asiático chamado Butão. E Deus falou com ele que ele iria para Butão. E alguns anos depois, ele recebe chamado para Colômbia. E ele fala com Deus, mas não era Butão. E o Senhor leva ele para a Colômbia e a igreja cresceu. E ele estava agora construindo um templo para 5.000 pessoas. Carretas de concreto chegando, cimento chegando, blocos chegando, ferragens chegando. E ele diz que ele colocou os pés numa pilha de bloco. E quando ele colocou o pé, Deus falou com ele: chegou a hora de Butão. Ele disse: agora não. Agora não dá. Eu estou construindo uma igreja, eu não tenho como pensar em missões em outro lugar agora. E o Senhor falou com ele: Satírio, eu não morri por causa de blocos, eu morri por causa de pessoas. Mas aí ele lembrou: Butão não tem relação diplomática com o Brasil, nem tem relação diplomática com a Colômbia, países que ele tem cidadania. Butão, na verdade, só tem relação diplomática com China e Tailândia. Aí ele falou com Deus: eu não tenho como pegar visto para Butão, portanto não dá para ser agora. O Senhor falou com ele: levanta 2:30 da madrugada e acessa o consulado. 2:30 da madrugada ele levantou, e quando ele acessou o consulado, está lá o governo de Butão abrindo relações diplomáticas com China, Tailândia, Taiwan, Laos e Brasil. Aí ele disse: mas Senhor, o Senhor disse: parte para o consulado e pega a sua autorização de viagem. Ele partiu para o consulado, pegou a autorização de viagem. No outro dia, Butão anuncia que as relações diplomáticas com o Brasil estavam canceladas. Mas ele já estava com autorização de viagem, a autorização não seria revogada. Hoje, pastor Satírio tem mais de 500 igrejas no Butão, na Ásia. Por causa de uma frase: Jesus não morreu por causa de blocos, ele morreu por causa de pessoas. Neemias não está apenas reconstruindo muros, ele está reconstruindo vidas. Fica de pé, por favor.
Quanta gente precisa entender isto. Exerça a sua influência para reconstruir vidas aqui no Brasil e no ambiente evangélico. Então isso virou uma desgraça. Usar a influência para expor os outros, para rechaçar os outros, para envergonhar os outros, para tratar mal os outros, para expor os erros dos outros. Não se compreende que cada vez que jogamos roupa suja na calçada, avisamos ao vizinho que a nossa roupa está mal lavada. Nós precisamos começar a reconstruir vidas. Deus vai colocar pessoas destruídas no seu caminho, para que você seja reconstrutor delas, instrumento de socorro para elas. E no dia que você reconstruir, que você vê uma vida reconstruída, você vai saber quanto vale. Eu era vice-presidente da ADEFES, e um obreiro veio para falar com o pastor, e o pastor disse: atende que eu estou sobrecarregado. E eu fui atender, e o obreiro chegou para mim no gabinete e fez assim: estou fazendo uma limpeza lá na congregação, em 30 dias já excluí 20. Para quem não sabe o que é excluir, é desligar do hall de membros. E eu perguntei para ele: que bom, 20 você excluiu? É, pastor, Deus está fazendo uma limpa. Aí eu perguntei: e já ganhou quantos? Porque mandar embora é fácil, pesado é tirar do charco de lodo e trazer para dentro de casa. Deus vai lhe usar para reconstruir pessoas. E quer saber? A pessoa que Deus quer que você ajude a reconstruir pode ser seu marido, pode ser sua esposa, pode ser seu filho, porque muitas vezes nós estamos dispostos a reconstruir estranhos, mas não estamos dispostos a dar segunda chance para os de casa. Peça ao Senhor um coração que reflete o coração de Deus, e você vai reconstruir vidas. Diga comigo: Senhor Jesus, faz de mim um reconstrutor de vidas. Me ensina a exercer a minha